Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder falar com vocês nesta quarta-feira para nós, assim, partilharmos um pouco do Evangelho que a Igreja nos propõe para este dia. O texto de hoje é retirado de São Mateus, no capítulo 23, versículo de 27 a 34, e trata-se de umas palavras que Jesus vai falando sobre os fariseus. Jesus que na verdade vai apontando algumas atitudes muito grosseiras e muito ruins dos fariseus. No fundo, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles parecem como os sepulcros caiados, como assim diz Jesus. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque não vivem aquilo que falam, porque são apenas aparência. E dentro da nossa caminhada cristã, nós corremos também o risco de sermos fariseus também, sim, sabe? De agirmos apenas como aparência, de apenas forjarmos um rótulo a nosso respeito, quando na verdade a gente faz coisas que, como diz o caso, até o diabo duvida, né, que a gente faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a nossa vida não está sendo uma vida dúbia, uma vida de aparência, uma vida que a gente quer apresentar para o outro, mas não é aquilo que nós vivemos, não é aquilo que nós fazemos. Dentro da igreja, infelizmente, existem muitas pessoas que são assim, sabe, de impor, pessoas muito moralistas, pessoas muito que cobram das pessoas que façam tais coisas, mas elas mesmas não cobram de si aquilo que cobram do outro. E por isso também vivem uma hipocrisia muito grande dentro da igreja. Por isso vivem uma vida que não condiz com aquilo que deveriam fazer. E vejam, quando Jesus fala sobre os fariseus que são hipócritas, que aparentam ser uma coisa, mas vivem outra, Jesus nos chama a atenção para que a gente possa viver o testemunho de vida dentro da nossa comunidade. O testemunho, ele atrai, ele converte, ele chama as pessoas para dentro da igreja, chama as pessoas para viver a vida com o Cristo. A hipocrisia não chama, não convida ninguém, pelo contrário, a hipocrisia afasta mais ainda. Por quê? Porque as pessoas, quando veem a gente lá na igreja, lendo, pregando, falando coisas bonitas, e depois dali vê a gente fazendo outra coisa, ou estando em ambientes que não é bom para nós, estando em ambientes que não condiz para o católico, que não condiz para aqueles que amam o Senhor, ou falam coisas que não deveriam falar, ou se comportam de forma totalmente aversa àquela que deveriam se comportar, as pessoas elas vão perdendo a fé. Elas vão se afastando de Deus, sabe? E a gente vai contribuindo para que o outro também não se converta, sabe? Porque quando a pessoa ela não se afasta de Deus, por causa da nossa falta de testemunho, a pessoa vai dizendo assim, é assim, é. Quer dizer que lá na igreja ele prega bonito, né? Mas aqui vive uma outra coisa, eu também vou fazer o mesmo. O outro faz. O outro também vive isso, entende? Então, por exemplo, assim, a gente também é cúmplice da falta de conversão do outro, porque nós mesmos ainda não nos convertemos. Por isso, nós temos que tomar também muito cuidado com aquilo que nós fazemos dentro da igreja, da responsabilidade que nós assumimos dentro da igreja. Quando você assume compromissos dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, sobretudo compromisso onde você se coloca como aquele que está à frente, claro, sendo servo, mas como aquele que está mais visível pelos outros, como coordenador de alguma pastoral, coordenador da comunidade, coordenador de algum ministério, enfim, quando você se coloca como aquele que é o cabeça, para a gente compreender, né? A responsabilidade e compromissos sobe ainda mais. É aquilo que já diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, se você está assumindo uma responsabilidade dentro da sua igreja, você tem que se lembrar também que você
deve não ser cobrado pelo outro, mas você deve se cobrar do seu testemunho diante de Deus e da igreja. Porque é esse seu testemunho, essa sua responsabilidade, que vai gerar também responsabilidade, conversão e compromisso também na vida do outro. Se você não faz isso, se você se torna um hipócrita, é uma pessoa apenas de aparência, você, obviamente, não vai conquistar ninguém para Deus e você vai afastar mais ainda as pessoas ou vai fazer com que elas vivam como você vive, como hipócrita. Vai fazer com que as pessoas assumam as posturas e os modos, o jeito e o comportamento que você também assume. Então vejam, não está em jogo só a tua vida, está em jogo também a vida do outro. E nós devemos pedir a Deus a graça de continuarmos firmes, a graça de permanecermos em pé, porque só por nós a gente não vai conseguir, tenho certeza. A gente cai, a gente é fraco, a gente acaba errando, mas quando a gente começa a pedir a Deus, Senhor, me dá a graça, de viver a fidelidade, me dá a graça de continuar firme diante de Ti, me dá a graça de permanecer firme contigo, a gente então vai tendo força, porque o Senhor, Ele ouve a oração daquelas pessoas que desejam permanecer com Ele. O Senhor ouve a oração daqueles que desejam ser santos. O Senhor ouve a oração daqueles que desejam trilhar o caminho certo, que desejam não ser hipócritas, mas serem testemunhas dentro da vida da igreja, dentro da vida da comunidade. Meus irmãos, eu queria deixar esta mensagem para vocês. Espero que ela ajude você a viver o seu dia bem hoje. E shalom para você, para sua família.